Aleluia. Nós te adoramos esta noite, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai, por tua presença nesse lugar. Oh, aleluia. Nós declaramos que nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença. Amamos a manifestação da tua presença. Amamos a sua presença em nós. Amamos o Espírito Santo em nós e sobre nós. Obrigado pela operação do Espírito Santo sobre nós essa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por curas acontecendo aqui essa noite. Obrigado por pessoas que chegaram aqui com enfermidade, já saindo curadas essa noite. Obrigado porque não haverá enfermos no nosso meio. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, ordeno a toda dor, doença e enfermidade fora desses corpos agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, eu declaro você sarado nesse momento. Se você chegou aqui sentindo alguma dor, pode procurar aí, não tem mais dor no seu corpo. Você é sarado pelas chagas do Cordeiro. Receba a sua cura agora onde você está nesse momento, em nome de Jesus. Se você entrou aqui sentindo alguma dor, é a hora de você verificar que ela foi embora. Então dê glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia. Ele está aqui para curar você essa noite. Ele está aqui para mudar a sua vida essa noite. Ele está aqui para abençoar, para manifestar a bênção dele para você essa noite. Ele está aqui para transformar o quadro que você imaginou. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tua unção nesse lugar operando, Senhor. Obrigado por corações e ouvidos ungidos para ouvir a tua palavra. Obrigado porque nenhuma palavra sairá daqui, Senhor, sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por saúde divina para o teu povo. Obrigado, Senhor, por saúde divina para o seu povo. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ei, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Dê um sorriso de crente feliz para quem está do seu lado nesse momento. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Acho que eu peguei a Bíblia errada. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, pessoal do louvor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Estão prontos para a palavra? Aleluia. O pastor teve a direção de esse mês de junho e o mês de julho. Vai ser falado sobre o tema do mês, é a oração. Então, ele teve essa direção. Nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Eu creio que vai ser muito bom para nós, amém? A palavra sempre é bom e aprender cada vez mais que nós vemos nos nossos cultos, não só aqui, mas em casa também. Sobre oração é uma prática. Nós temos um culto às 18 horas, mas toda a igreja é convidada a estar aqui às 17 para a oração. As pessoas estão se conscientizando disso, estão vindo para cá. É nossa responsabilidade mudar o quadro que está aí fora, não é verdade? Não só na nossa casa, a gente pode assim, olhar um pouco mais além do nosso terreno, né? Olhando por essa nação, passamos aí por um momento turbulento aqui no Rio de Janeiro, mas não foi só aqui, foi em toda a nação, onde as pessoas tiveram desespero por causa de combustível, por causa de alimento. E nós temos o poder de mudar essa situação, através da nossa oração. Então, quando a igreja ora, o Senhor opera. Não é verdade? A irmã Petsy Comanete, no livro que ela fala sobre oração, aquele livro que nós lemos, no resumo, como é que é o nome? Ele fala, oração para o tempo do final dos tempos, ou para o tempo atual. Para um momento como esse, ela diz que nós temos o poder de não só assistir às notícias, mas também de fazer notícias, de realizar notícias. Quando a gente liga, eu lembro de ouvir uma vez o pastor Digley, lá de Pernambuco, dizendo que ele estava em casa e quando ele chegou, ligou a televisão assim momentaneamente, e vinha uma notícia para aquela cidade, para o Recife, dizendo assim, falando sobre uma doença, vamos dizer que seja chikungunya, eu não lembro qual é a palavra certa, mas está vindo um surto de chi. Quando ele falou a palavra chi, um mosquito da chi, ele desligou a televisão na hora. Não, desculpa, não é chikungunya não, era dá inflamação nos olhos, como é que é o nome?
Conjuntivite, surto de com. Quando ele falou a palavra com, ele desligou. Ele sabia o que era. E quando ele estava indo para a igreja, ele tinha que pregar aquela noite, ele começou a sentir, coçar o olho. Imediatamente veio o pensamento dele naquela notícia que ele começou a ouvir, mas ele interrompeu na hora, para que ele não fosse influenciado por ela. Mas o sintoma começou a aparecer para ele. Quando ele percebeu qual era o plano do diabo, ele imediatamente se posicionou na palavra, e quando ele chegou na igreja, o sintoma tinha sumido. Aleluia! Mas às vezes nós ouvimos notícias e nos posicionamos a favor delas, e pelo contrário, nós temos que mudar as notícias. Todos os anos saem diversas pesquisas, estatísticas, falando de não sei quantas mil mulheres que terão câncer de mama, não sei quantos mil homens esse ano terá câncer de próstata, não sei quantas pessoas terão a chikungunya, terão a zika, a dengue, e até aqui Deus tem nos guardado. Deus tem guardado o seu povo, então nós temos que não deixar com que essas notícias nos amedrontem. Elas vão existir, mas nós temos que orar ao Senhor para mudar essa história, para mudar essa situação. Como o nosso pastor aqui diz, o pastor Márcio Bernardino, se o mosquito nos morder, ele fica curado. Ou ele fica curado ou ele morre, das duas uma. Mas você não vai ficar doente nem vai morrer por causa da chikungunya ou da dengue. Aleluia! É assim que funciona, amados. Nós temos que entender que a nossa vida de oração precisa ser uma vida plena e ativa em todo o tempo. Não dá mais, eu lembro de ouvir o pastor Carlos Júnior falar na escola de ministros que não dá mais para acordar pela manhã e não orar ao Senhor. Não dá mais para acordar pela manhã e não ler a Bíblia. Não dá mais, porque os dias são maus, são trabalhosos. As coisas estão cada vez mais difíceis. Nós vemos as notícias ruins, mas não só notícias. As coisas estão acontecendo próximo a nós. Eu lembro que na minha infância era raro você conhecer alguém que tivesse câncer. Quem lembra disso? Era difícil você ver. Eu lembro de uma matéria de 1910, não morria quase ninguém de problema de coração. Hoje tem jovem tendo ataque cardíaco. Jovem morrendo por causa do coração, com problema de coração grave. Há pouco tempo, próximo a cá, tem um lá internado de menos de 20 anos, estava jogando futebol e caiu no campo quase morto. Quer dizer, até isso era difícil antigamente, mas hoje virou normal, virou corriqueiro, sabe? Virou uma coisa que todo mundo... Ah, é normal, gente, é assim mesmo. Não come isso não, porque dá câncer. Antigamente se usava gordura de porco para cozinhar. E ninguém falava de doença do coração. Eu não sou a favor de gordura ou de óleo vegetal, não estou falando isso não. Mas as pessoas usavam o que é considerado até pior hoje em dia, não é verdade? Gordura é uma coisa, a banha de porco, né, que era muito utilizada antigamente. Hoje em dia quase ninguém usa mais isso. Mas as pessoas não são frias de problemas de artéria entupida, de problema de coração. Você quase não via essas notícias. Hoje se tornou normal e comum. E nós não nos posicionamos, aceitamos isso como normal, como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas não é, irmãos. Isso é obra do cão. Isso é obra dos infernos. Porque é ele que veio para roubar, matar e destruir. Deus não veio para isso, não. Jesus não está no negócio de matar ninguém com doença, não. Isso é coisa do inferno mesmo. Então a forma de nós mudarmos isso é nos posicionarmos em oração. Então eu quero incentivar você a estar nos cultos de domingo às 17 horas e de terça e quinta. Terça é um culto específico para oração, mas nós temos também meia hora antes do culto de terça e de quinta a oração, não é isso? Não existe? Ou terça-feira não tem a meia hora antes? Tem, né? Então, terça às 19h30 e quinta às 19h30, quem puder chegar, claro, dentro da sua realidade, mas domingo quase todo mundo pode. Então vamos nos posicionar para estar aqui. Esse é o que Deus colocou no coração do pastor. Eu quero compartilhar isso com você, para que você possa entender quem nós somos. Então, na verdade, você precisa entender quem você é em Deus. Nesse mesmo livro, ela trata sobre plataformas de oração. Ela fala sobre nível, ela faz até um desenho no livro falando sobre níveis de oração. Pessoas que têm um nível de oração onde ela se posiciona na parte de baixo do que está acontecendo. Ela se sente inferior. Na verdade, ela começa a ver Deus no mesmo nível do problema que ela está enxergando. Ela começa a se ver naquele nível. E então ela ora sem nenhum encorajamento. Ela não acredita naquilo que ela está fazendo. E as pessoas assim, elas não têm resultado algum nas suas orações. A igreja que ora dessa forma não tem posicionamento. E uma outra plataforma que ela usa é a plataforma que as pessoas conseguem até enxergar Deus no final da escada, acima de todo o problema, mas ela se vê abaixo disso tudo. Ela ora vendo os problemas no meio, Deus lá em cima e ela no pé da escada. Ela se vê inferior a essa situação. Mas ela fala do terceiro ponto de plataforma. Ela fala sobre um nível onde você vê Deus lá em cima e você se vê assentado com Ele. Amém. Aleluia. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Amém. A nossa posição assentado com Ele. Ela diz que quando você ora desse ponto, entendendo a sua posição nele, que você está sentado com Ele, quando você ora ali, a sua oração não é só na hora da crise, é em toda oração que você fizer.
quando você reconhece o seu posicionamento ao lado dele, assentado com ele. Eu vou falar sobre isso essa noite. Essa palavra assentado significa ter residência fixa. Aleluia. Ser posicionado com ele. Quando você ora de lá, você não ouve só notícias, você faz notícias acontecerem. É sobre isso que eu quero falar essa noite, é muito importante. Mas para que nós entendamos isso, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos começar por aqui. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Diga, diabo, você não vai roubar a palavra dessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. No versículo 3, a palavra diz assim: pela fé, diga pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir do que é invisível. Então nós estamos vendo aqui que nesse texto a palavra nos diz que tudo que nós vemos hoje partiu de um lugar onde não existia nada aqui, mas onde tudo existia. Então podemos dizer que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Eu posso dizer que o mundo espiritual é o mundo da causa. E esse mundo é do efeito. Causa e efeito. Amém, irmãos? Estão conseguindo entender? Então tudo que é a nossa bênção, a bênção é espiritual. Tudo vem de lá. Tudo que nós precisamos vem do lado espiritual. O que nós precisamos entender é que nós temos que nos posicionar a ponto da gente romper essa barreira que impede com que nós entendamos o que é mundo físico e o que é mundo espiritual. Eu pedia para que o irmão Anderson conseguisse uma imagem, eu não sei se ele conseguiu, para que a gente pudesse ver aqui. Eu queria compartilhar isso com você. Eu vi isso essa semana e me chamou a atenção. Essa imagem, ela mostra exatamente o ponto. Isso falou muito ao meu coração essa semana. Exatamente o ponto onde o jato aqui, o caça, ele rompe a barreira do som. Essa parte que você vê em volta dele, nada mais é do que o efeito que ele causou quando ele rompeu a barreira do som. Agora, eu vi isso e veio no meu coração essa palavra. A gente precisa romper essa barreira. A gente foi chamado para romper isso. Sair do físico e entrar no espiritual de vez. Eu não quero dizer que você vai virar um fantasma, não. Não quero dizer isso. Não quer dizer que você vai viver uma vida alienada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que romper. Nós temos que romper o mundo espiritual. Temos que entrar nessa linha, romper essa linha. É uma linha imaginária, mas temos que fazer isso, romper. Agora eu vou dizer uma coisa para você que o Senhor falou no meu coração com isso aí. Nem todo avião consegue fazer isso. Nem todo avião consegue. São aviões preparados para conseguir fazer isso. São aviões capacitados para fazer isso. Quantos filhos capacitados estão aqui essa noite para romper essa barreira? Aleluia! Então você tem que entender que o seu chamado é para isso, é para romper. Ó. Aleluia! E vou dizer, é tão poderoso isso que quando esse jato rompe, ele cria um poder tão grande, sai quebrando janela, sai quebrando tudo, porque ele não sente nada. O piloto dentro do caça não sente efeito algum. Nem o caça, mas a onda que ele gera. É como aquela onda quando você joga uma pedra no mar ou num rio, numa água parada, você joga uma pedra, cria aquela onda circular que vai se espalhando a partir do meio de onde a pedra pegou. Aonde caiu não tem efeito nenhum, mas o que ele rompe, ele vai rompendo que tudo está no caminho. Quando você romper isso, vai cair doença, vai cair miséria, vai cair problema, vai cair tudo. Vai destruir tudo. Porque você vai romper isso. É dessa forma que funciona. Nós temos que entender que nós fomos chamados para viver nesse nível. Aleluia. Não há como nós vivermos nesse nível, não orando ao Senhor, não praticando uma vida de oração. Não buscando o Senhor, não se envolvendo com Ele, não se relacionando com Ele, porque orar é falar com Deus. Só que essa oração não é só um monólogo, é uma troca, você fala e recebe, você fala e ouve. Você precisa entender, nós precisamos entender de uma vez por todas, que não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais, irmãos. Nós temos que romper essa barreira. Quantos estão prontos para romper essa barreira? Aleluia. Romper de verdade. Diga, eu vou romper a linha que separa o mundo espiritual do mundo físico. Aleluia. Então, a partir do mundo espiritual, a palavra diz que nós fomos libertos do império das trevas. Pensa comigo. Nós vivíamos num mundo onde éramos dominados por Satanás. Debaixo do pecado, debaixo de doença, de miséria, de preocupação, de problema, de enfermidade, de todo tipo de males que o diabo pode causar, porque a palavra diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Não é isso que a palavra diz? Então, nós vivíamos nesse nível. Vivíamos dessa maneira, submissos à vontade dele.
fazíamos aquilo que estava na cabeça da gente, pensávamos nós que fazíamos aquilo que nos dava na cabeça, mas não, fazíamos aquilo que éramos influenciados a fazer. Então vivíamos nesse mundo. Jesus Cristo veio, morreu, pagou o preço, rompeu com esse grilhão que nos prendia, com essa cadeia que nos prendia, nos libertou, nos arrancou a força desse lugar. Ele agora nos transportou para o outro lado, que é o reino do Filho do amor de Deus. E o que impera no reino do Filho é o mundo espiritual. O que opera aqui agora é o espiritual. O mundo físico não tem poder aqui mais. O poder do diabo foi neutralizado na sua vida e na nossa vida. Foi neutralizado. Você não tem mais nenhuma submissão a prestar ao diabo. A sua submissão agora é o Espírito. Aleluia. Você se inclina para o Espírito. Porque quem inclina para o Espírito vai colher o quê? Vida e paz. E quem se inclina para a carne vai colher o quê? Morte. É o que a palavra diz. Você agora não precisa mais pender para o lado da carne. Você não precisa mais prender para o lado do mal. Você precisa se dedicar, entrar cada vez mais fundo. Sabe? Quem lembra daquele exemplo que o apóstolo Sérgio tocou aqui e que foi notícia naquele tsunami, se eu não me engano, no Japão, que haviam mergulhadores trabalhando naquele exato momento do tsunami. Eles estavam tão profundo, tão mergulhados, que não sentiram efeito nenhum das ondas que passaram por cima. A onda destruiu tudo. Quem lembra disso? A onda destruiu tudo, gente. Mas eles estavam tão mergulhados, aleluia, que não tinha efeito nenhum. Eles não sabiam nem o que estava acontecendo lá em cima, porque eles só estavam preocupados com o que estavam vivendo ali. Na verdade, não era nem preocupação, eles estavam desfrutando daquele mundo lá embaixo. Quando você entra, é como o salmista diz, assim como a corça anseia por águas. O que significa isso? A corça, quando está sendo procurada por tigres ou por leões, quando ela está sendo procurada e que ela encontra um riozinho, um lugar que tem água, ela mergulha naquele lugar. E quando ela mergulha naquele lugar, porque o seu algoz, aquilo que quer destruir a vida dela, ele consegue entender e achar ela pelo faro, pelo cheiro. E ele consegue achar por distância enorme. Mas quando ela encontra, a corça encontra aquele lugar de água, ela mergulha nas águas. Eu já vi isso em imagens, você pode ver isso na internet também. Ela fica só com a ponta do nariz para fora, com a cabeça para fora, escondida entre os troncos. E o tigre passa de um lado, passa do outro e não a encontra. É isso que o salmista estava dizendo. Assim como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por ti. Porque quando você entra nas águas do Espírito, o inimigo roda a sua vida, mas ele não consegue te achar. Ele não consegue encontrar você. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos entrar nesse nível, gente. Nesse nível onde o sintoma vem e você manda o sintoma embora. Eu não quero dizer que não vai vir, não. Eu não quero dizer que nunca mais vai acontecer nada, não. Vai vir. Mas a Bíblia diz que por um caminho o inimigo vem contra nós e por 7 caminhos ele fugirá de nós. Aleluia, é assim que a palavra diz. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Que eu usei aqui, o exemplo que eu usei dos reinos aqui, do Império das Trevas, eu vou ler esse texto. No versículo 13, a palavra diz que ele nos libertou, Colossenses 1,13, ele nos libertou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você foi liberto, foi arrancado do Império das Trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Nesse reino, o que impera é o Espírito Santo. O que governa a sua vida é aquele que pode te guiar a toda a verdade. A palavra diz isso, que ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir. É assim que funciona, a palavra diz isso. Então nós fomos libertos do Império das Trevas. A palavra diz, em Atos capítulo 12, a palavra narra aquele episódio onde Herodes mata Tiago, irmão de João, e em seguida ele manda prender Pedro, porque viu que os judeus gostaram. A partir do versículo 1 ele fala sobre isso. Os judeus gostaram da prisão, da morte de Tiago, e ele manda prender Pedro, porque ele ficou empolgado com aquilo, e prende Pedro, e ele coloca quatro companhias de pode fazer 4 grupos de 4 guardas para tomar conta de Pedro na prisão. E eles se prendiam a Pedro na prisão. Eu imagino que por serem 4 de 4, seria um turno de 6 horas, eu imagino isso, para ficarem 24 horas tomando conta de Pedro. Porque ele tinha um plano de fazer a mesma coisa que fez com Pedro, com Tiago na vida de Pedro. Só que a palavra diz, abre lá comigo, Atos capítulo 12. Olha o que a palavra diz. Aleluia. Atos capítulo 12. A partir do verso 1 diz assim: porque aquele tempo mandou
o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Olha que esse Tiago aqui era um dos três que sempre andava com Jesus, que foi no Monte da Transfiguração. Era ele que, lembra que a mãe foi pedir para que sentasse uma à direita e uma à esquerda? Era esse aqui. O versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, oh, aleluia, existe um mas aqui, oh, aleluia, havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Havia, olha só o que a palavra diz, oração incessante. Você imagine como a igreja ora de forma incessante. Eu não sei como é que eu não sei como é que eles faziam, se revezavam também como os turnos dos guardas. Eu sei que eles oravam por Pedro o tempo todo. E a palavra continua dizendo que por causa disso, quando Herodes estava para apresentar, no versículo 6, para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Aleluia. Guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Aí, o primeiro portão automático do mundo. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria e de João, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e conversavam fiado. O que eles faziam? Aleluia. Pedro encontrou a igreja orando. Aleluia. Então nós temos que mudar a Mesquita, nós queremos mudar o Rio de Janeiro, queremos mudar esse mundo, temos que orar. Temos que participar dos eventos de oração que a igreja estabelece, mas temos que ter uma vida em casa também de oração. Uma vida diária de oração. A igreja só vai mudar as circunstâncias do mundo quando ela entender que ela tem poder para isso. Porque ela está sentada com Cristo. Ela tem o poder, ela tem residência fixa lá nesse momento. Então as nossas orações hoje não são feitas mais da maneira que o mundo pratica, sabe? Se você ver na internet e botar a palavra oração, você vai encontrar dezenas de orações. Oração para dormir, oração para não sei o quê, para abrir caminho, oração para tudo. Mas ninguém sabe o que é orar posicionado em Deus, em Cristo Jesus. Essas pessoas que divulgam esse tipo de oração não têm essa experiência. Porque as coisas espirituais só discernem espiritualmente. E nós temos habilidade para discernir essas coisas. Eles não têm, por isso propagam o que entendem. E fazem as orações a santo, não sei o quê. Respeitamos todas as religiões, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo. E nessa posição de assentados com Ele, nós temos autoridade delegada por Ele para declarar e ver as coisas mudarem. Nós temos poder de estar nessa posição e falar, chega, acabou. Sabe o que é exemplo aqui de autoridade? Vamos dizer assim, rapidamente, vamos dizer um guarda de trânsito. O irmão Hegel também usa esse exemplo. O guarda de trânsito, ele está lá, e ele desvia o trânsito para um lado, ele levanta a mão, manda parar aqui, manda vir a outra rua. Quem sabe disso? Não é assim que funciona? Agora, aquele homem não tem força para segurar um carro na mão dele. E nem está fazendo aquilo em nome do chefe de polícia. Ele não está fazendo aquilo em nome do secretário de Segurança Pública. Ele está fazendo naquilo que ele foi revestido de autoridade. Então, quando você visualiza aquele uniforme levantando a mão, você não está vendo o chefe de polícia, o interventor federal que está no Rio, você não está vendo isso. Você está vendo uma autoridade ali presente. E você obedece. Mas o que acontece se você não obedecer aquilo? Se você não obedecer àquela autoridade, todo o poder que está por cima dele vai vir te punir. A lei que está por trás dele,
Ele não tem poder para segurar o teu carro. Você vai passar por cima e vai embora. Mas o poder do chefe de polícia nessa hora chega. Aleluia. Ele vai dizer para você, ou você não mexeu com ele, você mexeu comigo. É assim que funciona, mexeu com o chefe. Então quando você levanta a mão e diz para o diabo, para! Ele sabe que ele tem que parar por causa da autoridade que está sobre você. Porque se ele mexer com você, ele mexe com o chefe. E ele sabe o poder que o chefe tem. Aleluia! Ele reconhece o poder que o chefe tem, ele sabe. Então quando ele olha para você, ele fecha o olho, ele sabe que ele não pode fazer nada contra você. Então não tenha medo do diabo, não. Não tenha medo, não. Ah, eu tenho medo, sabe? Não fala essa palavra, não. Cruz credo, esse bens e tudo. Tem gente que é assim, gente. Ele foi esmagado, ele foi exposto publicamente. Jesus triunfou dele na cruz. Sabe o que é? Ele foi envergonhado. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 que ele foi despojado. Jesus despojou ele. Sabe o que é despojar? É arrancar os despojos. Quais eram os despojos que ele tinha? Era eu e você. Era a nossa vida, era o domínio que ele tinha. E Jesus foi lá e arrancou você da mão dele. Agora é meu. Eu tomei de volta. Aleluia. Então ele não é nada mais contra você. Ele não pode nada mais contra você. Agora entenda que você tem que continuar posicionado. Na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Você precisa se posicionar dessa forma. Olha que a autoridade do guarda, ele não consegue segurar um ônibus, mas se ele parar assim a mão, o ônibus para. Você não consegue, na sua força, deter um demônio. Há pouco tempo eu tive notícia de uma mulher, vizinha lá próxima, que 4 bombeiros não conseguiram segurar ela. Para poder levaram ela nua e amarrada, coberta com lençol, porque não conseguiram nem vestir ela. 4 homens fortes, bombeiros, não conseguiram segurar ela. Quando eu fiquei sabendo, eu estava internado. Eu falei, gente, era tão simples. Era só chamar um crente que estava perto aí, ia lá. Não precisava 4 homens, não. Precisava o mais baixinho que tivesse lá na rua. Sabe? Mas que fosse filho de Deus, fiel ao Senhor, cresce na palavra. Ele ia falar assim, diabo, solta ela agora. E ela ia se vestir, ia ficar sã. É assim que funciona. Claro que você vai dizer assim, mas nem tudo é demônio. Claro, a palavra fala de endemoniados e fala de lunáticos. Eu sei disso. Eu sei que existem pessoas que são problemas psicológicos, psiquiátricos. Eu também sei disso. Já fui chamado para orar por uma mulher uma vez, e a mulher também estava nesse estado, e eu cheguei lá e vi que não era demônio, porque não saiu. Se fosse, eu identificava e sairia. Ele tinha que sair, mas não saiu, não era demônio. Ela tinha um histórico familiar, é diferente. Mesmo assim, podem existir demônios atormentando a família. Eu só sei que é doença, gente, é do inferno. Mas os médicos lutam contra o mesmo diabo que nós. Amém, irmãos? Ela foi para o médico, se tratou e resolveu o problema. Mas as pessoas pensam que ela tem força em si. Teve uma vez, determinada vez, eu lembro, que eu fui chamado para... Não sei se pode falar isso, expulsar um demônio de uma pessoa. Pode usar esse termo? Pode, né? Como está transmitindo, eu não sei mais como é que pode legalmente falar. De uma jovem, e eu cheguei lá, ela estava tirando a roupa, e eu falei, não vou chegar nem perto, porque pode aprontar alguma. Aí chamei minha esposa para ir lá ajudar a vestir, ela foi lá, vestiu, e quando ela acabou de vestir, eu falei, agora vamos lá mandar esse demônio embora. E o marido, na época, falou assim, que ela é fraca, ela tem um espírito fraco. Vê se ele vem para cima de mim, se eu tenho um espírito forte. Ele não vem para cima de mim. Eu falei, rapaz, não brinco. Eu não quero ter trabalho de tirar dela de você, não. Não, rapaz, eu falei, pelo amor de Deus, meu irmão. Não faz isso comigo, não. Vai para fora lá, deixa só minha esposa aqui comigo, você fica lá fora. E porque eu não quero, ele vai sair dela, vai para você. Aí vai ser outra dor de cabeça. Aí vai para sua mãe, vai para seu pai, vai para todo mundo. Como é que fica? Aí, não, rapaz, eu sou forte. Eu tenho um espírito forte. Falei, é mesmo? Tá certo. Dá até vontade de falar assim, encara ele então lá, manda ele embora. Mas aquela jovem foi liberta, foi expulsa, em nome de Jesus, o demônio da vida dela, ela foi liberta, a vida dela mudou. Mas o cara acha que é forte até hoje. Tanto é que nessa mesma casa, o irmão dele, ele servia numa outra religião, isso eu não posso falar, né? Mas é outra religião, a gente sabe. Vamos agir dentro da lei, né, gente? Está transmitindo, vamos falar um negócio desse. Mas dentro da lei, e pediram para que eu orasse por ele também. E quando eu cheguei perto, ele deu uma balançada. Eu falei, Jesus, e agora? Aí eu falei, peraí, olha para mim. Você quer Jesus? Eu sei que você faz isso naquela religião lá. Você quer mudar a sua vida? Você quer... Eu não quero receber Jesus, não quero continuar a minha vida. Fique em paz, eu vou embora. Fui embora. Eu falei, mas você não vai orar por ele? Não vou orar não, porque a Bíblia diz que o demônio quando sai... Falei, né?
Quando sai de uma pessoa, o espírito das trevas, quando sai de uma pessoa, ele volta depois com 7 piores do que ele. Se a pessoa estiver com a casa adornada e vazia, ele vai ficar pior, a situação vai ser pior. Então deixa ela lá. O dia que o evangelho iluminar os olhos dele, ele quiser, vai embora e nunca mais volta. Eu fui embora da casa, eu não orei mais por ele. Expliquei isso para ele, para a mãe, não, tá tudo bem. Eu continuo lá, eu falei, Deus te abençoe. E virei as costas. As pessoas têm o direito de escolher o que servir, o que quiser, gente. Tem gente no mundo servindo rato, servindo vaca, adorando o que não é nem para ter dentro de casa, né? Tem templo de rato, gente. Imagina. Se você for num lugar e vai querer matar tudo, vai ser preso. Porque está matando Deus das pessoas. Porque elas estão sedentas para conhecer isso aqui que a gente conhece, a palavra de Deus. E nós temos o poder dentro de nós de mudar essa história, gente. Sabe, invadir isso. Quando se fala de missões aqui, a gente tem um culto, um dia de semana, um dia do mês que se fala sobre missões, se tira uma oferta para missões, mas parece que é só isso. Não. Nós temos o compromisso de orar por missões o tempo todo. Porque não é só dar dinheiro, não, é se envolver com oração. Sabe, é mudar a história das nações, é mudar mesmo. É assim que funciona. Nós temos esse poder em nós, porque nós andamos no Espírito, não andamos na carne. Nós não estamos debaixo do domínio do diabo. O diabo agora está sob nossa autoridade. Aleluia! Fala, eu tenho autoridade contra todo demônio. Jesus disse isso em Lucas, quando ele falou para os discípulos irem, deu-lhes autoridade sobre todos os demônios. Pensa no mais forte que você já ouviu falar aí. Pensa no mais forte, você tem autoridade sobre ele. Sabe, é assim que funciona, gente. Nós temos essa posição em Deus de mudar a história, não só da nossa vida, como da sociedade em que vivemos. Agora, precisamos nos posicionar. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos falar um pouco mais da nossa posição em Deus. A sua oração agora é oração para fazer notícias acontecerem. Nós temos orado aqui, eu vou dizer uma coisa para você. A Baixada Fluminense no Rio de Janeiro é tido há anos e anos, há décadas e décadas, que que foi criado um estigma na Baixada Fluminense, não é isso? Que é um lugar de segurança ruim, um lugar que não tem escola, um lugar que não tem médico, um lugar que não tem isso, que não tem saneamento básico. Gente, acabou. Acabou. Chegou uma igreja que entende a sua posição nesse lugar. A Baixada será lugar de referência para o Brasil e para o mundo. Nós temos o poder de mudar essa história. É para isso que essa igreja surgiu aqui. A visão que Deus colocou no coração do pastor é para que não só a Mesquita fosse mudada, mas toda a Baixada Fluminense. Nós temos aqui cerca de 6 milhões de habitantes, não é isso? É mais ou menos isso, né? 6 milhões de habitantes. Imagina isso. 6 milhões de pessoas que décadas, famílias que sofreram em décadas. Você mora onde? Chegava no centro da cidade. Eu moro em Nova Iguaçu. Rapaz, tu mora mal, hein? Quem nunca ouviu isso aqui? É assim que funciona. Pô, falando, você mora mal, quem mora mal? Pergunta como está hoje. Nós vamos falar, mora mal. Mora onde? Mora em Mesquita. Ih, rapaz, tá bravo pra tu lá, hein? Até tu chegar em casa. É assim que as pessoas falavam, eu lembro disso, gente. Agora vai chegar a hora, vamos falar assim, vem cá, você mora onde? Nova Iguaçu, com orgulho, Nilópolis. Rapaz, não tem casa para vender ou alugar lá, não? Aleluia! Quem crê nisso, irmão? Mora em São João. Ih, São João é brabo, rapaz. E daqui a pouco vão falar assim, vem cá, tem nada, não é barato alugar lá, não? Cara, tô querendo mudar. Tu mora onde? Eu moro em Copacabana, mas quero mudar para Nova Iguaçu, cara, porque aqui não tá dando, não. Quem crê nisso, irmão? É assim que funciona, gente. Vai mudar, a história da Baixada vai mudar, gente. Vai mudar, porque nós estamos nos posicionando para isso. Se for essa a direção que Deus deu ao pastor, é assim que vai funcionar. É assim que vai acontecer. Agora em Efésios capítulo 1, a palavra diz no 19, diz assim, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar, fazendo ter residência fixa à sua direita, nos lugares celestiais, acima, muito mais alto de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, de todo câncer, de toda gripe, de toda chikungunya, de toda febre, de toda miséria, de toda maldição,
de todo nome que você possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que a palavra diz, a igreja é o seu corpo. Só a cabeça está sentada lá, o corpo está junto. Aleluia. Você está sentado lá com ele. O que confirma isso? Capítulo 2, versículo 6, olha lá. Onde é o versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele, aleluia, juntamente com ele, nos ressuscitou, nos fez subir, aleluia, em semelhança dele, e nos fez assentar, habitar, ter residência fixa nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou, você também foi ressuscitado junto. Da mesma forma que ele assentou, você se assentou junto. Aleluia. Então é esse lugar de oração que nós temos hoje. Nós não temos um quarto de guerra, não é proibido você ter o seu quarto de guerra, não é proibido você ter a sua sala de oração, não, você tem que ter seu espaço para orar. Pode ser numa sala, mas você está lá espiritualmente num lugar muito mais elevado. E você pode abrir sua boca em qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, na rua, dentro de casa. Você pode falar e ele vai estar te ouvindo e as coisas vão acontecer. Porque você está sentado lá espiritualmente. Lembra que nós começamos falando que as coisas espirituais são mais reais do que as naturais. A nossa posição em Cristo é muito maior do que a nossa posição na terra. Aqui no mundo do império das trevas, aqui no reino do império das trevas, no império do diabo, o ter é o que vale. A pessoa é aquilo que ela tem. Não é assim que funciona? Se no mundo você não tem dinheiro, você não tem sucesso, você não é nada nem ninguém. É assim que funciona aqui. Você foi liberto desse lugar. E você foi trazido para aqui. Agora aqui você é. E porque você é, você tem sucesso. Você tem dinheiro. Você tem saúde. Porque você é agora. Porque agora você é. Lá tinha que ter para ser. Aqui você é. E porque você é, você tem. Aleluia. Você é filho de Deus. Você está sentado com ele. Você tem direito à herança. É assim que a palavra funciona. E tudo isso é posição do crente. E não é só do pastor, não é só do apóstolo, não é só do mestre, não é só do evangelista, não é só para quem tem chamado, é para todo filho. Todo filho está sentado com ele. Sabe que às vezes, eu lembro muito bem, que quando nós começamos no evangelho, há uns pouquinhos anos atrás, para não revelar a idade, a gente já revelou mesmo, está tudo certo. Mas o que acontece? Nós tínhamos a imagem de que o pastor era o homem que tinha que orar mais do que todo mundo. Eu não estou tirando assim a responsabilidade do pastor, não é isso. Mas não tem essa de o pastor, o líder, tem que orar mais do que todo mundo. Não. Todo filho tem o direito e o dever de orar. Porque o relacionamento com Deus não é estabelecido numa conversa naturalmente falando. Não sei que ele está me ouvindo, está tudo certo. Não, existem princípios. Nós já ouvimos aqui por várias vezes e quem fez o Rema aprendeu os tipos de oração que existem. Não é isso? Nós sabemos como funciona e você já ouviu diversas vezes sendo ensinado sobre isso aqui. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de um relacionamento íntimo com ele, sabe? Eu lembro muito bem de ouvir um grande pregador, um grande homem de Deus dizer assim, nós precisamos aprender a entrar num lugar em Deus aonde a consciência da falta, da doença, não é real mais para nós. Nós podemos viver isso. E.W. Kenyon disse que se nós tivéssemos consciência maior da nossa identificação com Cristo, nós entraríamos num lugar onde a consciência da falta e da doença nunca iriam existir. Será que só esses homens podem desfrutar dessas coisas? Não, nós temos o direito de desfrutar disso. Nós precisamos de viver nesse lugar, sabe? No esconderijo. Lembra da música que você falou ontem lá? Não era? Essa música não era? Seu esconderijo. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio. Olha só. Aleluia. Existe um lugar assim. Sabe, esse lugar é tão simples. Aqui, ó. Esse é o lugar. Essa é a porta. Jesus diz, eu sou a porta. A palavra é Jesus.
Ele é a porta que te conduz a esse lugar, a porta que te faz aonde todas as circunstâncias que venham, todo problema que vem contra você, você tem armas o suficiente para romper com essas barreiras. A palavra é a sua arma. A palavra é a sua arma. Ponto de apoio é a palavra. Nós temos que ter isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10. Olha o que a palavra diz. No verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, aleluia, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então as nossas armas não são mais carnais, elas são espirituais. Alguns estudiosos dizem que quando Paulo escreveu isso, ele estava tomando por base um acontecimento histórico daquela época. Aconteceu na Cilícia, que era o território onde Paulo foi criado. Roma, que era o governo da época, eles passaram por quase 100 anos, ou por mais de 100 anos, muita dificuldade com piratas que existiam naquela época. Eles tinham algumas partes da cidade, do país, daquele estado lá, daquele lugar, que eram altos e com muitas pedras, e os piratas construíram como se fossem fortalezas. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Algumas fortalezas ali em torno, e quando passavam um navio com os mantimentos para Roma, com os alimentos para Roma, eles desciam daqueles lugares e eles roubavam, invadiam os navios, roubavam os alimentos e levavam para as fortalezas, e os soldados romanos até conseguiam matar alguns, destruir alguns, e essas fortalezas eram tremendas, não tinham como romper elas com facilidade. E Roma passou por muitos anos com dificuldade nisso, até que surgiu um comandante, um general Pompeu, chamado Pompeu, que Roma pediu para que eles pudessem, eles tinham todo o recurso disponível, necessário, para que ele pudesse resolver o problema em 3 anos. Esse homem conseguiu resolver em 3 meses. Veja bem, ele pegou e começou com a estratégia de construir grandes navios de guerra, que tivessem condições de, com catapultas, lançarem grilhões, ganchos, naquelas fortalezas, e ele puxava, rompia aquela fortaleza, trazendo aquela fortaleza para o mar, destruindo aquela fortaleza. E quando ele fazia isso, ele cercava aqueles homens. Os soldados estavam em posições ali para que aqueles fugitivos fossem ou presos ou se resistissem mortos. Então já haviam 120 fortalezas naquela época. E elas causavam um grande dano para aquele governo. E esse Pompeu, em 3 meses, ele conseguiu destruir, porque ele sabia que pegar alguns não ia resolver o problema, porque a fonte era a fortaleza. Quem estava retendo os recursos eram as fortalezas. Então, baseado nisso, ele bolou essa ideia para destruir aquelas fortalezas. Então, alguns estudiosos dão um número que ele conseguiu levar 20 mil piratas cativos em obediência a Roma, e cerca de 10 mil foram mortos porque resistiram, foram punidos porque resistiram. Baseado nisso, alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu dessa forma porque aquelas pessoas sabiam o que significavam aquelas fortalezas. Muitas vezes, nós criamos fortalezas dentro da nossa cabeça, que impedem com que as verdades, com que a nutrição, com que o alimento da palavra chegue ao nosso coração. Quando Paulo fala isso, é esse exemplo que ele está dando. Sabe? E você tem o general, a palavra, nós somos tremendos. O nosso general é Cristo. E a estratégia dele é romper essa barreira. Sabe o que é esse gancho que vai arrancar essa fortaleza e destruir ela, para que o fluxo da alimentação possa chegar? É a palavra. A palavra é o gancho que vai romper isso. A palavra diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo diz, porque as armas que aquele homem usou deu resultado. E num curto prazo de tempo. Você pode romper com essa fortaleza hoje mesmo, se você quiser. Talvez você tenha ela séculos aí. Tenha ela décadas em sua cabeça. Não, eu sei que Deus cura, mas não é bem assim, não. Eu sei que Ele prospera, mas não é bem assim, não. Eu sei que Ele pode me salvar, mas não é bem assim, não. Mas eu sei que não é bem assim, não. Sabe? Esse não é bem assim, não, é uma fortaleza que você construiu, porque é exatamente assim. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele prospera. Ele é tão poderoso que Ele agora diz que aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe para ter dinheiro para socorrer quem precisa.
Passa pela sua cabeça um ladrão começar a trabalhar para dar dinheiro para os outros? Passa pela sua cabeça isso? É normal um negócio desse? Não, mas agora ele diz: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com que socorrer ao necessitado. Ele muda a história. O ladrão agora vira um voraz auxiliar das pessoas. Sabe, eu roubava, agora eu vou dar. Toma, é aqui, ó. É assim que funciona, irmão. Ele muda por completo. Mas as armas não são carnais. São armas poderosas em Deus. A palavra diz isso. Olha o que continua dizendo. Para destruir fortalezas, anulando sofismas de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo na nossa vida que se levanta contra a palavra tem que ser destruído. Amém. E só a palavra pode romper isso. Amém. Só a palavra tem poder de quebrar isso. Amém. Por isso nós sempre falamos aqui, o nosso pastor sempre nos ensina, e nós estamos aqui sempre falando isso para você. Cada ministro que vem aqui sempre fala isso para você. Leia a palavra, medite na palavra, confesse a palavra, ande na palavra, viva a palavra, ame a palavra. Nós tivemos a aula sobre Ministério de Crianças na escola de ministros. E uma coisa que sempre me intrigou muito bem, que eu já vi há muitos anos no Verbo da Vida, é aquela etapa do bebê, sabe? Que as tias levam a bíbliazinha e passam no rosto do bebê. Imagina isso, gente. Quando eu vi a primeira vez, eu não entendi como é que é esse negócio. Isso há muitos anos, lá em Campo Grande mesmo, né? Elas tinham a prática já de passar a criança a ter o contato com a Bíblia. E eu nunca tinha entendido muito bem. E a professora disse assim: gente, nós não podemos esquecer que são bebês, mas elas são um espírito. E o espírito dela está sendo alimentado com isso. Ela vai crescer com esse entendimento. Sabe quantas vezes nós crescemos com tanta coisa errada dentro de nós? Porque não tivemos a habilidade, ou seja, a sorte de uma criança nascida e criada no Evangelho. Quantos de nós não tiveram essa sorte? Quantos de nós passaram por um monte de problema até conhecer essa palavra? Mas, independente de você ter sido criado no Evangelho ou não, você pode receber Jesus hoje e se tornar nova criatura hoje, se tornar próspero hoje, ser curado hoje, ser batizado do Espírito Santo hoje. Não tem tempo para essas coisas acontecerem, não. É hoje. É assim que funciona. Mas esse relacionamento com a palavra tem que partir de você. Porque ela já está disponível, querido. Ou eu me envolvo com ela, ou eu me envolvo com coisa errada. Não estou falando de coisa ilícita, não. Não estou falando isso. Estou falando de coisa errada. Notícias ruins, problemas o tempo todo. Você liga a televisão para ver um telejornal, você só vê notícia ruim. Só vê coisa ruim. Sabe? É sempre assim. É época da chikungunya, é época da dengue. Aí as notícias vão dando que o estado tal, a cidade tal, está com o maior número disso. E as pessoas vão temendo com essas notícias. Mas é assim que funciona, gente. Tem gente que anda com o corpo cheio de repelente pela rua. Dá 5 horas da tarde, enche a casa de SBP, fecha tudo. Enfim, propaganda, né? De inseticida. E fecha as janelas para que não entre mais mosquito nenhum. Aí quando alguém chega no trabalho, cara, fecha rápido para não entrar o mosquito, com medo do mosquito. Sabe, a palavra diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. É mais barato do que o inseticida. Falei certo agora. E já está na tua mão. 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serei atingido. Ah, meu Deus do céu. É assim que funciona, irmãos. Por um caminho o inimigo virá contra você, mas por 7 caminhos ele fugirá de você. Eu não sei como um mosquito se vira em 7, mas tem que se virar e sair. Não vai. Não vai. Aqui não. Olha que nós estamos aqui em Mesquita 4, 5 anos. E todo ano a gente fala aí a mesma coisa, né? Todo ano, todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. E graças a Deus estamos aí. Não vai acontecer, irmão. Pode vir um sintoma todo. Você pode deitar agora, quando chegar em casa. Você pode, de repente, porque eu estou falando isso aqui, amanhecer todo quebrado com um sintoma disso e daquilo. Você levanta e fala assim: Pai. Sabe, a palavra diz para apresentar as suas razões, lembrar a memória, trazer a memória, a palavra diz isso. Isaías 46, se eu não me engano. Aí você fala assim: Pai, a tua palavra diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Esse sintoma não é meu. Essa doença não é minha, eu me posiciono nessa palavra. Você levanta, toma o seu banho e começa a confessar: eu sou sarado pelas chagas do Cordeiro. Aleluia. 1 Pedro 2,24 diz assim: eu sou sarado pelas suas pisaduras, fostes sarado. Então eu fui sarado. Essa doença não é minha, eu não tenho mais doença no meu corpo. Está doendo,
eu estou me posicionando na palavra. Está doendo, eu estou me posicionando na palavra. Está doendo, eu estou me posicionando na palavra. Quando você menos pensar, o sintoma acabou. Porque a palavra prevalece. Isso é fé, irmãos. Ah, mas você não sabe como dói, eu não quero nem saber. Mas se você foi acometido desse problema, a palavra pode livrar você disso. É só falar a palavra. Vai falando. A princípio é assim, verdadeiramente ele tomou sobre si. Sabe? As minhas enfermidades, as minhas dores levou sobre si, não importa. Vai ficar mais fácil a cada vez que você falar. Vai ficar mais fácil cada vez que você falar. Se você prestar atenção, eu já leu a história desses homens. John D. Lake, por exemplo, ele tinha um centro de cura que ele praticava lá. Ele fala de pessoas que chegaram com câncer em forma terminal e eram ministrados diariamente por 30 dias. E a cura das pessoas nos primeiros dias parecia que não estava acontecendo nada. Parecia que piorava, sabe? E aquilo continuava. E qual que daqui a pouco rompia e começava a melhorar. Com 30 dias já não tinha mais resquício nenhum de câncer. Mas a perseverança na palavra é que conta. Charles Capps diz ainda que, às vezes, as coisas não acontecem por culpa nossa mesmo. Não só por falta de conhecimento, não. É porque, você já reparou, irmãos, que quando Jesus mandou aquele demônio daquele jovem que era lunático, ficava caindo no chão e tal, quando Jesus mandou o diabo embora, o que o demônio fez? Agitou o corpo dele. Jesus não se preocupou, não. Ele foi lá, ficou como morto. Olha só a história. O demônio ficou como morto lá. O jovem ficou como morto. Começaram a dizer, ih, morreu, ele matou o jovem. Jesus esquentou a cabeça. Ele foi lá, pegou ele pela mão e levantou ele. Jesus sabia o que estava acontecendo. Porque, às vezes, quando você ora por alguma coisa, quando você repreende alguma enfermidade no seu corpo, parece que a coisa piora. É só o diabo fazendo chacoalhar do corpo. Ele sabe que ele perdeu. Sabe aquela história do ferro quente? Eu já falei isso aqui uma vez. A dona de casa, quando usa o ferro, antigamente, hoje tem ferro a vapor, ferro não sei o quê, tem ferro não sei o quê, tem um monte de ferro por aí hoje de passar roupa, né? Antigamente, naqueles ferros que tinha de aço inox, né? Se botava para esquentar, aí assim que você ligava na tomada, você conseguia segurar um pouco mais aquele ferro. À medida que ele ia esquentando, você ia soltando a mão. Chega uma hora que você não consegue mais tocar nem o dedo. É assim que funciona. Você começa a falar a palavra, você ligou o ferro. O diabo consegue segurar alguma coisa, você está falando mais ainda. O ferro está esquentando. Ele começa a abrir os dedos e o ferro está soltando, está esquentando. Chega uma hora que ele tem que largar, amado, que ele não vai conseguir segurar o fogo. É igual o ferro da dona de casa. Aí ela fica assim, não. Quem já viu isso acontecendo? Sabe, para ver se está quente, aí bota a mão na boca e bota a mão lá, aquele barulhinho para ver se está quente, para começar a passar roupa. Era assim antigamente, hoje está tudo moderno, se bobear até o ferro começa a passar. É tudo moderno. Já está no ponto tal, pode passar, deixa que eu passo. É assim. Era o sonho da dona de casa, né? Deixa que eu passe. Vai chegar esse ferro ainda. Se a mulher vai ligar lá, não deixa que eu passe, não se preocupe. É assim que funciona. Esse ferro já existe, é chamado homem. Amém? Amém, irmãos? Mas é dessa forma que as coisas precisam acontecer na nossa vida, gente. Nós temos a capacidade. Isso não se sinta condenado se nós ainda não estamos vivendo isso. Porque isso é um processo. É passo a passo. Você não mergulha da noite para o dia, não. Um mergulhador, ele não está pronto para mergulhar na primeira aula, não. Ele não está pronto para ir 10, 20 metros na primeira aula, não. Ele vai devagarzinho. Ele vai se acostumar com os aparelhos, né? Assim que funciona. Olha que eu não entendo nada, nem nadar eu sei. Mas eu sei que funciona dessa forma. Primeiro ele se adapta aos aparelhos, equipamentos. Ele não sabe nem como respirar naquele negócio. Eu não sei nem como é que faz aquilo. Mas tem um treinamento para ele aprender a lidar com aquilo na boca, a máscara, e embaça, como é que não deixa embaçar, e o peso do tanque, e a quantidade, o tempo que ele precisa para respirar, o tempo que ele tem de autonomia, de oxigênio, aquela coisa. Ele vai se adaptar. À medida que ele se adapta, ele vai aprofundando mais. E vai aprofundando. Chega uma hora, irmão, ele se perde lá embaixo. Ele tem confiança nos equipamentos que ele tem. Todo equipamento que você precisa está aqui. Ó. Se adapte a isso aqui. Conheça isso. Sabe, faça se tornar real para você. Se adaptar à palavra, sabe, conhecer, saber como é que funciona. Isso não precisa você se preocupar que, não, mas em um versículo eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho tempo para ler, eu trabalho muito, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde. Gente, sempre tem tempo. Eu ouvi uma frase do Rema que eu nunca esqueci, que tempo é uma questão de prioridade. O pastor Janduí Araújo falou sobre isso quando deu aula para a gente. Tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar a palavra, você vai ter tempo para ela. 15 minutos que seja pela manhã, acorda mais cedo um pouquinho. Aí lê o texto lá e medita. As narvas da nossa milícia não são carnais.
Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Saiu para trabalhar, passa o dia pensando nisso. Passa o dia meditando nisso. Está trabalhando lá e está pensando nisso. Aí vem um laço, vem uma seta, você, não, a palavra diz que eu sou sarado. Não, a palavra diz que o mal... Não, está acontecendo assalto em todo o Rio de Janeiro. Você vai andar e não vai sofrer dano. Você vai passar e ele não vai te enxergar. Porque a palavra diz isso. O avisado vê o mal, esconde-se, o simples passa e sofre a pena. Provérbios fala 2 vezes sobre isso. Você vai passar e não vai sofrer dano algum. Porque ele está contigo. Você conhece a palavra. Você tem segurança. Sabe, imagina John D. Lake, um homem que chega na África, um missionário que chega na África e de repente está uma mortandade lá, a peste bubônica, se eu não me engano, matando milhares de pessoas e daqui a pouco ele, como missionário, sente no dever de trabalhar para ajudar a limpar a cidade, porque as pessoas morriam e aquelas pessoas responsáveis para cuidar daqueles corpos nem tinham coragem de tocar nos corpos, nem chegar perto. E ele foi lá e ele começou a dizer, não, eu vou lá, vou ajudar. E ele começou a ajudar, tirando, recolhendo aqueles corpos e levando as pessoas mortas para os lugares devidos. E, de repente, chegou uma equipe de médicos de outro país e começou a perguntar para ele como é que ele conseguia fazer aquilo, como ele se preparava, como ele se protegia, porque ele não usava equipamento de segurança nenhuma, sabe? Não tinha máscara, não tinha aquela roupa, não tinha nada disso. Ele chegava lá, não tinha luva, não tinha nada e tocava naqueles corpos e levava os corpos para lá e levava para cá. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Que eu aprendi que existe uma lei que me guarda. Romanos capítulo 8 diz que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Aleluia. Isso guardava aquele homem. Amém. E ele foi mais fundo ainda, para intrigar mais ainda, para dar um nó na cabeça dos cientistas. Ele ainda falou assim, quer fazer uma prova? Pega aí, ó. Pega essa espuma que sai da boca da pessoa que está morta, cheia de bactéria, testa ela lá. Está cheio de bactéria, de vírus, de um monte de coisa ruim lá. Agora bota isso na minha pele. Toca isso na minha pele. E bota o microscópio em cima, vocês vão perceber que quando isso tocar, toda bactéria, todo bacilo, todo vírus que tiver aí dentro, vai morrer imediatamente. E eles botaram na mão daquele homem e viram exatamente acontecer aquilo que ele disse. E olha que aquele lugar, sei lá, aquele bicho lá, o vírus, bactéria, sei lá qual é o nome daquilo, tinham autonomia para viver num corpo morto por um bom tempo. Não era porque passou o tempo e morreu, não. É porque a lei do Espírito de vida livrou ele da lei do pecado e da morte. Amém. Então, se o vírus da chikungunya picar você, o mosquito chegar em você, ele vai morrer. Amém. Porque o vírus não pode romper com a lei do Espírito de vida. Abre comigo em Romanos. Amém. Olha o que diz em Romanos. Eu vou encerrar, irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui essa noite? Amém. Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte operava naquele lugar que nós estávamos antes. No Império das Trevas. Lei do pecado e da morte é o que rege aquele lugar. Agora você foi sacado dali, transportado e jogado agora e graciosamente colocado no reino do Filho do amor de Deus. Amém. Aonde aquela que operava lá não opera mais. Agora a que opera aqui é a lei do Espírito da vida. Amém. Tiago diz que essa aqui é a lei perfeita, a lei da liberdade. A palavra é a lei perfeita, lei da liberdade. E é a palavra que opera no reino do Espírito. É a palavra que opera onde você foi lançado, onde você foi colocado. Então, nessa posição, a morte não opera mais. Amém. Sabe, não opera mais, gente. Ah, mas quer dizer que você não vai morrer? Não. Não estou falando isso, não. Um dia você vai morrer. Mas você pode viver no mínimo 80 anos, se você quiser. Eu só vou morrer com 85 anos. Já falei isso, vim falando há 20 anos isso. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Funciona de acordo com o que você fala. Vai acontecer. O Rodrigo compartilhou uma mensagem que ele ouviu de um irmão lá de Campina Grande, de uma eu não lembro o nome, mas de uma reunião informal, não, dos bastidores, um almoço que ele estava com um ministro americano, e começaram a comentar sobre a questão do efeito do café, do maracujá, que o café faz ficar mais acelerado, outros dizem que o maracujá dá mais tranquilidade, dá sono e tal,
e eles estavam comentando porque parece que tinha saído um estudo científico dizendo que o maracujá não tinha efeito nenhum sedativo, não é isso? Não tinha nenhum efeito sedativo, calmante, não tinha nenhum efeito calmante. Aí, aquele ministro estava ouvindo aquilo tudo, daqui a pouco ele falou assim, então o irmão Renga estava certo. Marcos 11, 23 funciona. Porque de tantas pessoas falarem que o maracujá funciona, começa a funcionar na vida dela, gente. Porque elas dizem isso, então o maracujá que é calmante. Dá um maracujá para ele, fulano. Quando era criança, né? Dá um maracujá para essa criança. Mas aí o cientista descobre que não tem efeito nenhum, mas de tanto dizer, começa a funcionar. Então começa a dizer, aleluia, eu sou sarado pela chaga do Cordeiro. Começa a dizer, eu sou próspero. Começa a dizer, eu sou livre de todo mal. Eu sou livre de toda perturbação. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à minha existência. Eu sei para que eu existo. Eu sei para que eu fui criado. Começa a dizer essas coisas. Mas a pessoa entra em crise, entra em parafuso. O porquê, como, da onde. Uma vez eu estava pregando numa igreja em Queimados e teve um jovem que disse lá, veio falar comigo, mas me diz uma coisa, eu fico perguntando a Deus, por que nós nascemos com dedos nas mãos? Por que nós não nascemos logo com sapato ao invés de ter pé e dedos? Eu falei, eu não sei, irmão. Eu só sei que ele fez assim. Eu estou feliz da vida com os meus. Sabe, o cara não tem o que fazer, gente. Ele me perguntar por que Deus fez a mão com o dedo. Não podia ser assim fechada? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Amarra seus dedos então assim, fica assim. Sabe, o cara está criando, como meu pai dizia, chifre em cabeça de cavalo. Não tem o que inventar, fica inventando moda. Irmãos, a palavra diz isso. É só o que a palavra... Você só precisa da palavra, mais nada. É isso que eu quero dizer. Precisa entender como ele fez, o porquê, da onde. Sabe, não. Não tenta imaginar isso, não. O porquê. Eu fico até hoje pensando por que Deus fez as moscas. Mas eu sei lá por que das moscas. Por que Deus fez barata, gente. A mulher fala assim, meu, até hoje eu pergunto, não é assim que funciona? Rato, para que Deus fez? Eu não sei. Eu só sei que ele me fez e eu sei para que ele me fez. Para você basta saber disso. Sabe? É assim que funciona, irmão. Aquilo que não é revelado é dele. Aquilo que é revelado é para nós e para nossos filhos. Deuteronômio 29, 29 diz isso. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. E para os filhos dos filhos. E para os filhos dos filhos. E assim vai. Então, fica com o que é revelado. O que é revelado? Eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou liberto, eu sou livre. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra mim vai prosperar. Então, quando eu entrar em oração, eu entro com esse fogo, sabe? Crendo que eu vou declarar, chegou a notícia assim, o fulano de tal está doente. Eu vou entrar em oração por esse homem, agora ele vai ser curado. Se prepare, gente, para ser incomodado, para orar por pessoas. Porque nós estamos muito acomodados, sabe? Tem gente que até tem crítica com raiva quando está em casa, relaxando. Aí alguém bate na porta. Dá para orar por fulano que está passando mal, está endemoniado? Eu já tive notícia de crente que fugia pelos fundos para não orar por demônio. Com medo do demônio. Uma vez, eu vou contar isso para vocês aqui, eu acho que eu tenho tempo para falar sobre isso ainda. Eu e o pastor Márcio estávamos fazendo um trabalho, na época fazíamos o rema, nós tínhamos o hábito de sair para pregar em algumas igrejas. E nós fomos para um determinado lugar, e chegamos nessa cidade, começamos a ministrar a palavra e tal, pregar na igreja. Daqui a pouco uma irmã, nós tínhamos o hábito de chegar naquele lugar, procurar com o pastor as pessoas que estavam desviadas para a gente visitar, para convidar para o culto à noite, para poder participar, aquela coisa toda. Aí a esposa do pastor, que nós estávamos hospedados na casa dele, aí falou assim para a gente, irmão, eu vou levar vocês para orar por um jovem que fez 18 anos, mas que vive numa casa enjaulado. Porque ele é endemoniado desde de 15 anos. E ninguém consegue tirar esse demônio dele. Aí a gente olhou pro outro, opa, é hoje. Aí, só que ninguém... Aí ele falou assim, por que o pastor não foi lá? Aí o pastor fez assim, afastando. Aí ela, porque ele tem medo. Aí a gente não sabia se ria ou se chorava. Tem medo do quê, irmã? Tem medo não. Por que você nunca foi lá, pastor? Não, irmã, vamos lá amanhã de manhã, que era domingo de manhã. Amanhã de manhã nós vamos lá botar esse demônio para correr, vamos lá. Quando nós chegamos naquela casa, a notícia que a gente tinha era que o jovem andava pelado e quando a mãe cozinhava o angu, quem já comeu angu? Ou já viu fazendo angu? Quando pinga aquele pinguinho de angu, quem está cozinhando, queima que é uma beleza, né? Sabe o que ele fazia? Ele metia a mão na panela assim, quentando, e comia. Viu o estado do jovem, pelado, 18 anos.
Chegamos naquela casa lá, ele estava no fundo, a mulher construiu um quarto com a frente de grade assim, ele ficava lá dentro, igual um bicho, dentro daquele lugar lá. Chegamos lá, fomos lá, olhamos aquilo, e um monte de crente com a gente. Só que na hora de entrar não entrou quase ninguém, né? Todo mundo lá fora. Aí parecia assim, a impressão que dava era que era a atração da cidade. Vamos ver se vai sair mesmo, né? Aí ficou assim, uns na porta assim, nós entramos, aí pedimos para que ela conseguisse vestir um short nele, pelo menos, para trazer ele, para a gente orar por ele na casa dela. Aí ela vestiu o short e trouxe ele para casa. Nós chegamos lá perto dele para falar com ele. Ele estava lá. Aí atrás de nós tinham 2 pastores. Aí nós chegamos perto do jovem. Ele, olhando assim para nós, ele desviou o olhar de nós e olhou para os pastores assim, ó. Quando ele fez assim, o pastor fez assim, ó. Se afastou. Aí na hora eu falei, meu Deus, e agora? O cara tá com medo? Não, o negócio é brabo mesmo, né? Aí a gente olhou um pro outro, irmão, ele vai ter que sair daqui agora em nome de Jesus. Aí botamos a mão na cabeça, mandamos embora o demônio. O jovem, 18 anos, foi liberto. Começou a aprender a falar, pedindo sapato, queria ir para a igreja com a gente. Papato, queria o sapato para vir embora para a igreja com a gente. Nós orientamos a família a ir para o culto à noite. Quando chegou no culto de domingo à noite, estava a mãe, o pai e o jovem sentado vestido no culto à noite. Não tem demônio que possa te parar, gente. Às vezes a gente vê aquele supernatural, né? As pessoas criam aquela imagem do diabo poderosão. Mas não é nada, gente. Não é nada. Tem gente que gosta de ver aquele filme de terror, né? Dá aquele susto. Aí vê lá o supernatural, o demônio, o cara vai lá para a estrada, faz um pacto com o cão aparece, às vezes geralmente é uma mulher até bonita, ou um cara forte e tal, e daqui a pouco o diabo levanta a mão, joga 3 para um lado, 3 para o outro, e faz... Tem esse poder não, gente. Ele está debaixo do teu pé. Quer perder tempo com ele? Escreve na sola do teu sapato, derrotado você, está embaixo do teu pé. Não tem poder não, gente. Isso é tudo ficção, é tudo conversa fiada. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Os planos do diabo não prevalecem contra a sua vida. É impossível ele prosperar contra você, a não ser que você permita. Porque você está aqui. Aqui as regras existem. Eu não estou dizendo para você que depois de colocado aqui, acabou o problema. Não, acabou se você continuar nas regras. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se ela diz para não dar, é porque é possível dar. Então não dá lugar. Você está aqui e não dá lugar para ele. Não quer dizer que ele não vai tentar. Ele pode lançar dardos, você levanta o escudo, aleluia, apaga os dardos. Não vai vir. Sabe aquela doença, aquele sintoma? Porque é assim, eu sei que funciona assim, gente. Quando tem uma notícia de uma doença assim, daqui a pouco tu sente uma dor, você imagina você com aquela doença. É assim ou não é, gente? Sabe por quê? Porque palavras geram imagens. Charles Capps diz, ele diz assim, se eu falar a palavra cachorro, você não vai ver as letras saindo da minha boca. Você vai imaginar um cachorro. Porque as palavras geram uma imagem. Então, a notícia ruim da doença, quando vem um sintoma simples sobre você, você já imagina você em estado terminal. É assim que funciona, gente. Ou não? Não, é só com... Não. Não é assim que acontece com você. Você logo imagina a doença chegando. Gente, se você pode criar a imagem da doença chegando, cria a imagem de você rompendo essa doença. Cria a imagem, eu sou sarado pela chaga do Cordeiro. Se você não pode levantar a perna para correr, pode mexer a perna, eu vou mexer a perna em nome de Jesus. Sabe, numa dessas experiências que nós tivemos, trouxeram uma senhora, eu preciso complementar com isso, e para que eu tinha pregado naquela noite, pediram para que, aí trouxeram para que eu orasse por ela, ela teve um acidente que os nervos da mão ficaram paralisados, ela não conseguia mexer a mão. E tinha um monte de gente sendo curada aquele dia, no culto e tal. Trouxeram ela para me orar por ela. Eu agarrei na mão da mulher com uma força. Vai sair e vai mexer. Mexe agora, irmã, em nome de Jesus. Ela falou, sabia que nem ia mexer, irmão. Você está perdendo seu tempo e a mão parada. Adiantou gritar? Adiantou falar para ela mexer? Ela sabia dentro dela que não ia mexer. Ela criou a imagem da mão parada dentro dela. Sabe? Ela tinha que fazer o seguinte, essa não mexe, mas essa mexe. Então eu estou com essa imagem aqui. Então, quando ele mandar eu mexer, eu vou mexer essa também. É assim que funciona. Associação.
Sabe, começa a se ver em altos níveis, começa a se ver em negócios grandes, começa a se ver em empregos maiores, em empregos melhores, em promoções chegando, começa a se ver em saúde divina, começa a se ver ministrando para as pessoas, começa a se ver com carro novo, começa a se ver com casa nova, começa a se ver, cria essa imagem. Não é errado não, gente, porque palavras geram imagem. Quando você fala a palavra, está gerando imagem dentro de você. E essas imagens vão levar você a pensar a coisa certa. Você vai pensar a coisa certa, vai falar a coisa certa vai chegar no seu coração e vai sair da sua boca de novo e vai acontecer. É assim que funciona, amados. Essa é a razão da existência dos filhos de Deus na terra. Porque a única razão de nós estarmos aqui é vivermos uma vida segundo a palavra e transformar pessoas. Você pode gerar pessoas transformadas através do seu testemunho, através da sua oração, através da sua semeadura, através da sua palavra, através do seu caminhar, do seu proceder. Você pode fazer com que pessoas tenham vontade de ter o que você tem. Se não fosse assim, Jesus Cristo salvava e levava com ele. Era mais simples, mas não. Seu papel aqui é para ser canal de bênção para as pessoas. É para transformar pessoas. É para mudar a história delas. Amém, amados? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vou dizer para você, se você chegou aqui com alguma dor e essa dor ainda persiste, vai procurá-la agora, ela não está mais aí. Se você não podia mexer a perna, não pode mexer o pé, as costas, não podia abaixar, abaixa, procura aí, não tem mais dor. Em nome de Jesus. Você que está pela internet aí também, você pode crer na mesma palavra que foi implantada para as pessoas aqui, chegou à sua vida. E se existe alguma enfermidade no seu corpo agora, ela vai embora em nome de Jesus. Toda a enfermidade foi levada por Cristo na cruz do Calvário, para que você também andasse em saúde divina, para que você vivesse uma vida saudável. Aleluia! Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as doenças aconteçam no mundo, não importa que as notícias do mundo sejam ruins com relação a enfermidades, você é sarado pelas chagas do Cordeiro. Fique com essa palavra, não permita que o diabo mova você disso. Crie a imagem de ser sarado. Se veja correndo se você não pode correr. Se veja andando se você não pode andar. Aleluia! Nós vamos entrar nesse nível, amados. Nós vamos ver pessoas levantando de cadeira de rodas nesse lugar. Aleluia! Porque Jesus determinou isso. Ele nos deu autoridade para isso, para ver cego enxergar, para ver mudo falar, para ver aleijado levantar de cadeira de roda, para ver coxo andar. Aleluia! Não é só para prosperidade, não é só para construir templo, não. É para sarar as nações. Nós vamos ver isso acontecer aqui. Por essa terra de Mesquita, pela Baixada Fluminense, através dessa igreja. Porque é assim que o pastor acredita no poder de Deus mesmo. E ele prega aqui e diz que esse é o ano do fogo. O fogo queima toda a enfermidade, toda a miséria, toda a doença, toda a dor. O fogo queima. Aleluia. É assim que funciona, amados. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria em saber que nós somos canais de bênção para as pessoas. Você vai ter determinação de orar por pessoas e vê-las curadas. Não porque você tem um rosto bonito, um carro bonito, uma casa bonita, não. É porque Jesus está em você. Ele te deu habilidade. Ele não diz, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eu vou curar. Não, ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos. Somos nós que impomos. E eles serão curados. Ele não diz que você vai impor e ele vai curar. Ele diz que você vai impor e eles serão curados. Porque você e eles são um. E quando você é um com ele, você impõe a mão e a doença vai embora. Creia nisso em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Obrigado por essa palavra poderosa que entrou em nosso coração. Obrigado porque nós somos canais de bênção para essa nação. Nós somos canais de bênção para essa cidade, para essa igreja, para as pessoas que estão ao nosso redor aqui na cidade, Senhor. E em nome de Jesus, como sempre dizemos, a Baixada Fluminense nunca mais será a mesma, Senhor. Nunca mais será a mesma, Pai. Pai, nós temos a audácia de dizer para o diabo agora, na autoridade do nome de Jesus, que ele está debaixo dos nossos pés e que a Baixada Fluminense pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos todo espírito de insegurança, todo espírito de violência, de morte, de destruição, de roubo nesse lugar. E nós declaramos em nome de Jesus o avanço da palavra da fé nesse lugar. Nós declaramos em nome de Jesus famílias sendo transformadas, Pai, por esta palavra poderosa. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de sermos canal de bênçãos para as pessoas que cercam a nossa vida.
Obrigado pelas famílias dessa igreja abençoada. Obrigado pelos telespectadores aí da internet, pelas pessoas que nos assistem, por aqueles que vão ouvir essa mensagem. Obrigado porque muitos vídeos têm alcançado milhares de pessoas e elas têm sido abençoadas por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por a nossa igreja, por toda a provisão do Senhor chegando, por tudo acontecendo. Pai, obrigado também por um programa de televisão logo, logo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, para essa igreja chegando num programa de televisão. Em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. É o Senhor que abre as portas. E nós declaramos essa porta aberta, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados essa noite aqui? Então senta em nome de Jesus. Não tem mais ninguém doente. Todo mundo sarado. Pastor Marcos. Aleluia. Palavra abençoada. Amém, amados? Palavra abençoada. Vou chamar os músicos aqui, enquanto nossos irmãos vão estar ministrando aqui a música. Vou pedir para tocar aquela música, a última agora, por favor. Amém? E quero convidar aqui os diáconos responsáveis. Nós vamos estar ceando. Só lembrando aos irmãos, o Rogério chegou a tocar no assunto, mas por acaso se alguém chegou um pouquinho mais tarde, nosso pastor ele não está no momento com a gente aqui, porque ele está dando aula em Taubaté. Amém, amados? E com certeza ele também está participando de um culto maravilhoso essa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode estar dedilhando aí essa música em nome de Jesus, amém? E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós ficamos bastante tempo sentados ouvindo a palavra abençoada. Amém, amados? Palavra abençoada, poderosa. E nós vamos estar orando, enquanto os diáconos vão estar servindo a Santa Ceia. Eu vou pedir para você estar orando de olhos abertos para poder enxergar o diácono, a diaconisa, chegar perto de você, para você não dar uma cotovelada ou um chute, como quase aconteceu uma vez comigo, né? Levantar o braço, o irmão estava perto com a bandeja, quase que eu joguei tudo para o alto. Então fica de olhos abertos, não é pecado nenhum, amém? Você pode orar também de olhos abertos. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor vem fazendo coisas extraordinárias em nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, por esse suco de uva que representa o sangue do Teu Filho. Esse pão que representa o corpo do Teu Filho. E nós temos tanta certeza, tanta convicção, Pai. Tanta convicção que há poder nesses elementos. Que se ainda há pessoas aqui, depois dessa oração que o Rogério fez, mas ainda há alguém que não teve a capacidade de estar crendo, conforme o nosso ministro ministrou essa noite. Se ainda há alguém doente, creia que ao comer esse pão e ao beber esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus, esse pão que representa o corpo de Jesus, você será curado. Você será curado em nome de Jesus. Amém. Pode servir em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a continuar orando aí, como disse, de olhos abertos. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Esta é uma ocasião de nós estarmos orando no Espírito, amém? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Aleluia. Amados, que palavra maravilhosa. Você pode glorificar Deus por essa palavra maravilhosa que nós recebemos essa noite. Você pode celebrar a palavra. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra maravilhosa que eu recebi essa noite. Pai, obrigado porque eu senti um domingo espetacular aqui hoje, essa noite. Obrigado, Pai, porque o fantástico Espírito Santo de Deus está fluindo em mim. Aleluia! Aleluia, aleluia. Amado, celebre, aprenda a celebrar a palavra. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Muitas das vezes num campo de futebol, em uma decisão de um campeonato, em uma Copa do Mundo, as pessoas estão ali naquele estádio e quando o time do seu coração faz um gol, eles saem se abraçando, eles abraçam pessoas que eles nunca viram na vida, parecendo que se conhecem há anos. Eles estão fazendo o quê? Celebrando
aquele momento, celebrando aquele gol, celebrando aquela vitória. Você sabia que nós podemos celebrar a palavra, podemos celebrar esse momento maravilhoso da Santa Ceia, agradecendo ao Senhor, aleluia, glorificando o nome do Senhor, se alegrando no Senhor, aleluia. E chamam a gente de louco, mas não somos loucos, aleluia. Os querubins dizem santo, santo, santo. Nós dizemos também santo, santo, santo. Mas Deus nos deu essa capacidade de dizer outras coisas para o Senhor. Além de dizer santo, 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 nós podemos dizer, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Podemos fazer coro com os querubins. Mas há algo dentro de mim e dentro de você, espontâneo, que pode sair e declarar as grandezas do Senhor. Eu quero convidar você a cantar esse refrão junto com a gente, em nome de Jesus. Sim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Oh, aleluias. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Esse momento é de alegria, esse momento não é de tristeza. Esse momento é de alegria. Aleluias. Quero ler para vocês 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pode comer do pão. Coma do pão. Junto com os querubins cantamos. Aleluia. Oh, santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos santo. Aleluia. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Tome do cálice. Santo, 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 Santo é santo. o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Junto com os querubins cantamos Santo. santo.
junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo é o Senhor. 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 Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Como nós aprendemos essa noite, alguns foram lembrados essa noite, nós estamos assentados com Cristo, no lugar muito acima. Aleluia. E Satanás está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Tem alguém essa noite que ainda não conhece Jesus e quer conhecer Jesus? Se há alguém essa noite, levante a sua mão. Todos já conhecem a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Amados, guarde essa palavra no teu coração e pratique essa palavra que nós recebemos essa noite em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Eu quero convidar você a se sentar um pouco. Aleluia. Agradecer os músicos, daqui a pouco eu chamo eles de novo para fazer um exercício aqui. Aleluia. Depois nós vamos tirar o nosso dízimos e ofertas, mas eu quero antes aqui deixar alguns recados logo. Deixa eu achar aqui. O primeiro anúncio, amados, todas as quintas desse mês agora de junho, o Rogério vai estar falando sobre arrebatamento, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tá? Então, todas as quintas desse mês, já estamos, mês de junho, o Rogério vai estar aí ministrando essa palavra poderosa. Então, venham, participem para receber. Amém, amados? Faça esse esforço de estarem aqui, não só nas terças, quintas também, domingo. Sabemos que às vezes há algum trabalho, algum tipo de impedimento, assim como o trabalho, mas o importante é que Deus conhece o teu coração e sabe quando você não pode realmente vir. Amém, amados? Então, podendo vir, vem assim, que é bênção para as nossas vidas. Então, não esqueçam, tá? Convide pessoas, é muito importante, principalmente aquelas pessoas que não conhecem Jesus, e pessoas também que conhecem, mas não têm esse assunto bem apurado no seu espírito. Tragam essas pessoas para estarem aqui às quintas-feiras. Amém? Também lembrando que nós teremos, nós não, as mulheres, né? As mulheres, dos homens vão chegar, vai chegar pela fé, amém? Já estou lendo aqui pela fé. Já sumiu de novo, mas vai aparecer, em nome de Jesus, aqui. 4ª Conferência de Mulheres, Verbo da Vida, Rio de Janeiro. Cadê as mulheres aqui? Ih, gente, vou repetir de novo, para não ficar sem graça aqui, peraí. 4ª Conferência de Mulheres, Verbo da Vida, Rio de Janeiro. Tá melhorando, não foi bom não, mas tá melhorando. Dia 16 e 17 de novembro, claro que é 2018, no Centro de Convenções, Hotel Ramada, fica no Recreio Shopping. Tá? Aí tem as datas aqui certinho. As preletoras Silvia Lima, Mísia Lira, desculpe, Sheila Lacerda e Áurea Valéria. Amém, amados? Amém, amadas? Então os amados vão levar suas esposas, vão pagar para ela, amém? Vai abençoar a vida dela, eu também vou abençoar a vida da minha, amém? Glória a Deus. E vai fazer um esforço para levar a sua esposa esse dia, né? Pede lá o patrão lá na empresa, dia 16, 17, não é isso? Falei? Né? Então, 16, 17, dá para me liberar mais cedo aí, chefe. Ele vai liberar pela fé, amém? Já vai crendo, vai liberar você mais cedo, vai te dar até uma folga para você estar levando a sua esposa enquanto ela está recebendo de Deus. Né? Nós ficamos lá fora conversando, fazendo alguma coisa. Tem gente que gosta de comer, né? Só eu que não, né?
mastigando alguma coisa e depois leve as suas esposas para jantar, né? Se ela tiver ainda algum espaço no estômago. Amém. Aleluia. E esse evento aí com as mulheres, você pode procurar a Angélica, que hoje ela está dando aula, que é a líder do departamento infantil, mas procure a Angélica para já dar o seu nome, né? Para poder se cadastrar. Amém, amados? Amadas? Aleluia. Tem mais aqui um recado. Tem aqui, eu já esquecendo, né? O valor é 150, a inscrição é 150. Dá para fazer em 5 vezes. Olha que beleza, hein? Se você não quiser pagar tudo de uma vez, você pode parcelar em 5 vezes. Tá? E a blusa do evento das mulheres vai sair a R$60. Então tudo sai a R$210. Dá para se parcelar tudo em 5 vezes. Então tá bem baratinho, bem fácil. Não dá para os homens aí ficar murmurando. Tá caro. Tá caro é o nome de um chinês, japonês. Tá bom, amados? Tá bom? Tira essa palavra tá caro da sua boca. Você não é japonês, você é brasileiro. Então bote a palavra certa aí. Aleluia. Eu vou aproveitar e chamar a mama Joseane, que ela vai dar aqui também mais um anúncio, amém? Amém, queridos. Só para falar sobre o nosso discipulado, foi anunciado aqui que iria começar no dia 17, só que nós tivemos uma alteração na data que o pastor Eliezer virá. Então ele não virá mais no próximo final de semana, acho que todo mundo já deve ter visto os cartazes que estão circulando nas redes sociais. Ele virá nos dias 16 e 17, amém? Não será no próximo final de semana, será no outro. Por causa de agenda, a gente precisou alterar a data. Então, com isso, o discipulado começará no próximo domingo. Então, domingo que vem, nós iniciaremos o discipulado. Só que o que é o discipulado? A Márcia, que é, na verdade, a líder do discipulado, ela está dando aula para os pré-adolescentes, ela pediu para eu explicar aqui, porque a gente anunciou e, às vezes, você não sabe o que quer dizer o discipulado. O discipulado é formado por 8 aulas. Elas acontecerão no domingo, às 4h30, na verdade, de 4h30 às 5h20. E você que está chegando à igreja, ou você que quer conhecer a visão, quer saber como é que funciona, como é que o ministério funciona, como nós cremos, o funcionamento da igreja, tudo isso é passado no discipulado. Então, são 8 domingos, nesse horário de 4h30 às 5h20, que você vai estar aqui recebendo a visão, aprendendo mesmo como é que funciona o ministério que nós fazemos parte, a nossa igreja, e vai ser bênção para você, você vai ser enriquecido com essas aulas. Então, se você deseja participar do discipulado, está aberto. Como eu falei, já começa no próximo domingo. E você tem que procurar a Márcia, que ela é a líder. Você dá o seu nome para ela e você vai participar dessas aulas com professores excelentes que foram selecionados, que são capazes de ensinar e passar a visão da igreja. Amém? Então, você vai receber e você vai ser muito abençoado. Amém? E se você já fez e deseja fazer novamente, aprender e conhecer mais a visão, você também pode participar, é só falar com a Márcia. Amém? Então, no próximo domingo, às 4h30. Amém? É só procurar a Márcia lá embaixo. Qualquer dúvida que você tenha, é só procurar a Márcia. E o evento do pastor Eliezer ficou para o outro final de semana. As inscrições estão abertas. Você pode fazer por e-mail, que é o verbomesquita@gmail.com. Ou você pode fazer com a gente ali, se você quiser. Tem uma prancheta lá atrás, a gente já pode anotar seu nome, você já pode pagar se você quiser, ou só dar o seu nome, fazer sua inscrição e pagar no dia. O investimento é R$20 para o sábado, e no domingo nós teremos o culto da família normalmente com ele mesmo, o pastor Eliezer, mas você pode fazer sua inscrição, se for mais fácil para você, às vezes você não está tendo acesso ao e-mail, e você pode fazer ali com a gente. Amém? Amém. Pastor. Então o cartaz, né, como antes colocou aí, vai ser uma bênção, amém, amados? Vai ser top. Crie expectativas no seu coração. E para finalizar, já o antes já vai botar ali na tela, no telão, né? Os alunos da Escola de Missões lá de Campina Grande, eles estão em um projeto vendendo camisas, né? Eu falei um pouquinho, vou pedir o antes para colocar, depois no final do vídeo a gente fala mais um pouco. Então são essas camisas aí, feminina e também tem a masculina, né? E o preço da camisa é bem baratinho.
Tá R$ 40. R$ 40, né? Como diz na minha terra, 40 mangos, bem baratinho. Então você, aí, tá vendo, ó, de costa, como é que é lindo, ó, campo missionário. Então você vai torcer pelo Brasil com a camisa, né, de missões e ainda vai ajudar o pessoal a fazer essa viagem transcultural. Vai botar o vídeo, Anderson? O Anderson vai botar o vídeo aí pra gente. Olá, pessoal. Nós estamos em Campina Grande e temos uma turma de missões se preparando para uma viagem transcultural. Esse ano é o ano da Copa do Mundo. A Copa pode ser do mundo, mas o mundo é nosso. Vista essa camisa, você também. Amém, amados? Qualquer dúvida e também fazendo pedido, você pode procurar o Dantas, ele não está aqui hoje, que a bebê dele nasceu esses dias, né? Então eles estão em casa, mas procure o Dantas, para vocês terem uma ideia, nos tamanhos. Disponível, tem o tamanho P, MG, GG e XG, meu Deus, XG, masculino, masculino, tá? E PMG e GG feminino, modelo batinha, tá? Então, para as mulheres aí que gostam, modelo batinha, né? E, batinha, não sei o que é isso não, mas as mulheres sabem o que é batinha, né? Não sei o que é isso não. Então, você, mulher e homem, ajude esse projeto, né? Compre essa camisa, procure o Dantas, é R$ 40. Ele falou que tem que ser até o dia 17. Mas se você quiser, depois do culto, já mandar um zap para ele, dizendo que você vai querer, vai dar o dinheiro terça ou quinta-feira, fiquem livres. Amém, amados? Aleluia. E eu quero convidar vocês também para a gente estar tirando essa noite nossos dízimos e ofertas. Eu quero ler aqui para você um versículo. Aleluia. Deixa eu encontrar aqui. Aproveitar e chamar os músicos aqui, né? De novo. Vocês me amam, não amam? Amém. Glória a Deus. Também amo a vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer, na verdade, para vocês, já tinha lido isso aqui há um tempo atrás, aqui durante o Dízimos e Ofertas, né? E eu sei que às vezes a gente esquece e há pessoas que não ouviu ainda. Então, quero ler para vocês aqui, eu deixei anotado, sobre situações que aconteceram no passado, né? E foram colocadas na lei porque foram coisas boas. E são até hoje coisas que nos ajudam, né? Um exemplo que eu quero dar a vocês é o espelho retrovisor do automóvel, né? Ele foi inventado por um piloto de Fórmula 1 em 1911, e ele vendo um outro concorrente dele, a namorada segurando o espelho para o outro piloto olhar a parte de trás do carro. E ali ele teve aquela ideia e inventou o espelho retrovisor, que até hoje ajuda os motoristas. Amém, amados? Então hoje é uma lei, né? Hoje o carro vai fazer uma vistoria sem um retrovisor, ele fica reprovado. Então, quer dizer, aquilo que era bom se tornou uma lei. Amém, amados? A Ford, em 1919, foi a primeira montadora a fabricar carro com para-brisa. E que no início não funcionava muito bem, porque os vidros quebravam. E também tem aqui, em 1949, a empresa americana, eu não sei pronunciar seu nome, Nash, começou a oferecer como opcional o cinto de segurança abdominal. O cinto de segurança de 3 pontas, que aos poucos foi se tornando obrigatório na maioria dos países do mundo, foi lançado pela Volvo. E hoje já é obrigatório, hoje é lei, tem que ter o cinto de segurança, 3 pontos aí no carro. Então, quer dizer, o que eu quero estar falando com vocês, para vocês entenderem melhor. O dízimo, ele foi, antes da lei, ele já existia há 430 anos antes da lei. Amém, amados?
Abraão deu dízimo, amém? Isaac deu dízimo, Jacó deu dízimo. Mas por ser uma coisa boa, perfeita e agradável, foi colocada na lei. Mas não quer dizer que foi cancelado, porque há pessoas que vivem com esse pensamento, não, o dízimo ele é da lei, então eu não preciso dar o dízimo. Só que é o seguinte, se você parar para pensar em várias coisas, então você não vai viver, você não vai seguir o que a palavra de Deus diz, porque em Hebreus, o próprio Jesus diz que hoje se dá dízimo, a palavra de Deus, na verdade, em Hebreus diz que hoje se dá dízimo a Jesus, é aquele que testifica que vive. Quem testifica que vive? É Jesus, amém, amados? Ele que testifica que vive. Então, o dízimo, ele é bíblico. O dízimo é da nova aliança também, não é somente da antiga aliança. Então, se alguém vir com esse papo para você que o dízimo é da antiga aliança, você pode estudar melhor sobre isso, e você vai verificar e você vai passar para essas pessoas que o dízimo também é da nova aliança. Amém, amados? Então, muita gente não quer dar dízimo, muita gente inventa desculpas para não dar dízimo, muita gente não quer vir à igreja, muita gente não quer congregar, inventam desculpas, porque a igreja sou eu, a igreja não sou eu, para que eu ir à igreja? Então faz esse tipo de confusão, mas no fundo, o Espírito Santo de Deus sabe o que há no coração dessas pessoas. Amém, amados? É não querer responsabilidade com as coisas de Deus. Mas graças a Deus que nós temos responsabilidade com as coisas do Senhor, amém? Então convido a você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar tirando os nossos dízimos de oferta. Você que trouxe, já fez sinal aí. Quem ainda não fez, pode fazer um sinal com a mãozinha que a diaconisa vai até você. E lembrando também a cesta da abundância, você trouxe hoje, né? Comunhão de bem, não sei de onde tirei a cesta da abundância. Foi lá de São Gonçalo, gente. Foi lá de São Gonçalo que tirei. Cesta, comunhão de bens. Saiu aqui na hora, né? Comunhão de bens, né? Então você trouxe a cesta, você pode também, quando trazer seu dízimo, trazer para cá. E também em Seropédica era a cesta da abundância também, né? Em Seropédica, né? Na igreja lá de Seropédica. Né? Veio aqui a memória. Deve ser para me orar. Então você pode estar vindo em nome de Jesus também. Traga o seu dízimo, a sua oferta. Oh, aleluia! Glória a Deus! Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente de amor, de fé e poder, semente que fazem milagres acontecerem. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Oh, eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia, glória a Deus. Amados, então não esquecendo, terça-feira, culto de oração, às 20 horas. Chegue um pouco mais cedo para estar orando. Algumas pessoas não conseguem chegar por causa do trabalho, condução, mas chegue, que você puder chegar, chegue mais cedo. Sexta-feira, como falei para vocês, o irmão Rogério vai estar ministrando uma palavra maravilhosa, um ensino maravilhoso, amém? Então venha, vamos participar aí também dos cultos da semana. Tem mais algum recado, gente? Tem mais algum recado, Josi? Não, né? Amado, esquenta não, que nós somos meio doidos mesmo, amém? Somos meio malucos. Ao vivo é assim mesmo, não dá para voltar atrás da fita não, amém, amados? Aleluia. Então vamos agradecer ao Senhor, amém? Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa semana maravilhosa, Pai. Nós vamos estar vivendo, Pai.
Obrigado porque intervenção divina está chegando em nosso país, através das nossas orações, porque nós temos a consciência que estamos assentados com Cristo, que é infinitamente melhor, é muito melhor, aleluia. Nós temos consciência de nossa autoridade e vamos continuar orando, agradecendo a Ti e trazendo a Tua palavra em nossa boca, para que essa intervenção celestial aconteça em nosso país. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos porque nós vamos para os nossos lares, sendo protegidos pelos Teus anjos, Pai. A vida de cada um de nós, inimigo nenhum vai nos parar, demônio nenhum vai nos parar, assalto nenhum, arrastão nenhum vai acontecer. Por quê? Porque por onde nós passamos, avivamento passa. Porque o maior habita em nós, e ele é maior do que qualquer ladrão, ele é maior do que qualquer endemoniado. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, amados. Seja abençoado na prática da palavra. Antes de ir embora, dê um abraço aí em 5.000 pessoas, amém? Agradecer mais uma vez a presença do pastor Gilson, que está aí com a gente aí essa noite. É o Gilson, não é o daqui chegou, é o de lá. A paz.